Brasil vencerá toda a grande batalha. Frase do Dr. Daisaku Ikeda. Dessa é a vinheta aí, DP. Sabia que o Dr. Daisaku Ikeda foi proibido de entrar no Brasil em 74, em pleno governo Médici? Sou Wagner, lembra? Já dá logo um like, eu sei que você vai gostar mesmo, se inscreve no canal, coloca seus comentários. Já temos programas aí para responder tudo que vocês colocarem comentando aí pra gente, tá legal? Prazer estar com vocês. Bom, o presidente Ikeda foi impedido de entrar no Brasil em 1974. Isso é muito marcante para nós da HCAI, porque ele tinha um apontamento aqui muito importante. A nossa organização estava num pique muito grande, apesar de todo o problema que o Brasil passava. Foi preparada uma recepção para ele gigante no Ibirapuera. E na última hora, ele não pôde nem sair do avião. Não teria o seu visto. Ele deixou para nós algo significativo, né? O Brasil vencerá toda a grande batalha. Parece uma mensagem meio que de código. Agora, o que aconteceu no Brasil em 74 a ponto de um intelectual do porte do Dr. Daisaku Ikeda não poder entrar no Brasil naquele momento? Já tinha vindo em 60, quando fundou o distrito em São Paulo, o primeiro distrito budista fora do Japão. Já tinha vindo em 66. Em 1974, o Brasil passava realmente pelo seu momento mais conturbado, vivido pelos seus 5 generais presidentes. Um período que durou de 64 a 85. Era o limiar do governo Médici, que foi o governo responsável pela erradicação da luta armada no Brasil. Quando o governo Médici findava, e isso coincide com a chegada do presidente Ikeda, o sensei, aqui no Brasil, o panorama era dos mais dramáticos. Você, além de ter o governo empenhado em controlar as universidades e a juventude, devido ser justamente daí que estavam sendo recrutados os guerrilheiros urbanos e muitos guerrilheiros rurais, para uma luta inglória e praticamente inútil, como se comprovou depois, né? Naquele momento, todos os partidos da luta armada de esquerda, VAR Palmares, né? Vanguarda Armada Palmares, Vanguarda Popular Revolucionária, sediados em São Paulo, Ação Popular em Minas Gerais, MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, no Rio de Janeiro, estavam em lugares muito bem definidos no fim do governo Médici. Ou eles estavam mortos, ou eles estavam desaparecidos, ou eles estavam exilados, ou estavam presos. Em atividade não tinha mais ninguém. Então, não houve tempo do Serviço Nacional de Informações tomar conhecimento da importância do presidente Ikeda e do seu real propósito ao vir ao Brasil. Entretanto, o que ele deixou para nós aqui? O que significa o Brasil vencerá todas as batalhas, as grandes batalhas? Na verdade, aqui ficaram, em vez de pessoas decepcionadas, pessoas com muito mais coragem. O movimento budista cresceu e se expandiu até atingir a possibilidade de ser apresentado às autoridades como uma coisa de alto valor para a juventude brasileira. E não, ao contrário, como pressupunham alguns afobadamente naquele momento. O momento em si não era bom. Tanto uma comprovação disso, nós temos que os anos que se seguiram, nos anos seguintes, com esse aprofundamento da relação da HCAI com a sociedade brasileira, com a prática do Shakubuku, a expansão da organização em várias regiões do país, quando chegamos em 1984, ainda na ditadura, o presidente Ikeda vem ao Brasil. A recepção gigante é preparada em São Paulo e dessa vez ele não só recebe o visto, plena ditadura, como eu disse, não tinha acabado, mas também é recebido pelo então general-presidente João Batista Figueiredo, que ficou encantado com o modelo de paz, de educação e de cultura propalados pela Soka Gakkai. O Brasil é visto pelo Sensei como o grande país
budista fora do Japão no século XXI. E nós estamos produzindo isso, levando a visão budista sobre a vida e a morte em todos os lugares, para todas as pessoas. Agora, inclusive, através deste meio, o YouTube, onde já está a BSGI. Sempre bem-vinda a BSGI. A propósito, by the way, nós não falamos pela BSGI. Nós não representamos a BSGI. Nós somos membros, somos quadros, somos associados, tá? Toda historinha tem uma moral, né? Moral da história? A moral da história é que aquele impedimento, aquele dia de decepção, imagina você preparar uma festa linda para o seu amigo, companheiro, amado, e você não poder entregar para ele essa festa. Dessa decepção, criou-se uma forte união, um forte Taidoshin. E a Gakkai prosperou e se apresentou para a sociedade brasileira de modos que o presidente Ikeda voltou ainda em plena ditadura militar. A moral da história é que nunca desistimos, nunca somos derrotados. O budismo não conhece a derrota. O chão onde o budista cai é o mesmo chão do qual ele levanta. Então, a perseverança e a coragem desses homens é que propiciaram, 10 anos depois, ainda dentro da ditadura, a belíssima vinda do presidente Ikeda ao Brasil, seguida da recepção pela presidência da República ao nosso querido mestre. A moral da história é: Nam-myoho Renge Kyo, jamais ser derrotado. A gente se vê.